Paz, irmãos, uma alegria grande mais uma vez estar com vocês. Estou um pouquinho rouco, falei muito esses dias, mas estou muito feliz. É sempre um privilégio muito grande estar com vocês, né? Chego aqui e eu me sinto muito impactado com o que Deus faz com vocês. Cadê Adriel e Abner? Os dois. Eu queria falar algo para vocês dois. Me deu muita vontade de falar isso aqui. E eu estou muito emocionado aqui, do fundo do meu coração, com vocês dois, tá? Porque eu acompanho vocês há muito tempo. E eu me lembro que da primeira vez que eu vim aqui, vocês dois eram pequenos, eram crianças. E tive um carinho muito grande por vocês, certo? E ao longo dos anos a gente vai criando afinidade com vocês, tá? E a gente vai criando esse carinho, essa afinidade com vocês. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na última música. E eu fui muito tocado por Deus com aquela música. Eu não conhecia aquela música. E quando eu vi vocês aqui ministrando, uma impressão do Espírito muito forte veio no meu coração. E eu quis dizer uma palavra para vocês. Assim, primeiro eu quero honrar vocês dois. Eu quero honrar. Eu sei que os pais, não tenho nem o que dizer do pastor Marcos, né? E da pastora Cris, dos pais. Mas eu quero honrar hoje vocês dois, os filhos. Obrigado, querido. Eu estou muito sensível, irmão. Estou chorando com tudo. Assisti um filme antes de ontem. Minha esposa me olhou assim e disse: amor, o que é que você tem? Mas eu realmente fui tocado de ver vocês dois aqui tocando e cantando. Mas não foi uma coisa boba. Para mim foi algo muito forte. Eu chorei ali na hora. Quando eu vi vocês dois cantando. Primeiro que eu não me situei direito, que eram vocês dois que estavam cantando junto com a banda aqui, tá, queridos? Mas eu estou falando da música. Quando eu olhei os dois aqui, a impressão no espírito que eu tive foi tão forte que eu disse assim: essa igreja é muito feliz, porque ela tem uma família que é modelo, é referência. Quem diz amém? Amém. Não é só os pais aqui que são referência para vocês, não. O que eu estou vendo acontecer nessa família é que os filhos estão no mesmo caminho. Eles estão captando o legado dos pais. E eu quero deixar para vocês um texto que me veio no coração na hora. Eu até salvei aqui para contar para vocês. Me veio no coração. E eu vou dizer ele para vocês aqui. Que é 3 João aqui, capítulo 1, versículo 4. E eu falo para vocês porque isso é o que está no coração do pai de vocês, tá? Está no coração dele. Eu vou dizer para vocês: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Para ele não há alegria maior do que ver que vocês estão dando continuidade. Não percam isso. Pelo contrário, vocês vão potencializar o ministério dos pais de vocês. Quem crê nisso? Amém? Só isso, para a glória de Deus. Amém. Abra aí a palavra de Deus. Glória a Deus. Em João capítulo 1. A gente vai ler 3 livros. 3 livros não, em 3 livros, o capítulo 1, do 1 ao 3. A gente vai ler João 1, do 1 ao 3, Gênesis 1, do 1 ao 3 e Hebreus 1, do 1 ao 3. Então vamos para João 1, do 1 ao 3. Repita, 1,
Do 1 ao 3. Pronto. Ok? Há muitos anos Deus me deu essa palavra. E ultimamente essa palavra está reacendendo o meu coração. E eu quero, não sei se eu já preguei ela aqui, eu acho que não. Mas eu quero repetir. Para mim, e eu não sei, acho que não preguei para vocês, não sei. Mas eu quero repeti-la, porque o Senhor está acendendo no meu coração essa palavra. Amém? João capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Se possível, colocar o texto aqui, seria muito bom para os irmãos também. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vamos ler comigo agora? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Eu tenho aqui a Bíblia viva. No princípio era aquele que é a palavra, e Ele estava com Deus e era Deus. Essa palavra estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada do que tenha sido feito sem Ele. Então a gente começa a imaginar. Eu quero hoje que você use a sua imaginação. Deus te deu imaginação, não foi por acaso. Foi para pensar nele, nas coisas do alto, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como é que a gente vai pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra? Use a imaginação, tá? Então, no princípio, a gente tem uma cena interessante. A gente vê Deus e o Verbo ligados. A palavra é tão clara que diz que eles eram um só. O Verbo e Deus era Deus. Existe um esforço demoníaco ao longo das eras para tirar a divindade de Cristo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, alteraram essa parte. O fundador Russell, ele chega aqui nesse texto e ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Não é isso que o texto original diz. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Quem diz amém? Amém. Tudo o que existe foi criado por meio da palavra, do Verbo. Deus, quando começou a desejar que as coisas acontecessem, e eu creio no projeto de Deus como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, mas quando Ele começou a desejar que isso acontecesse, obrigado, meu irmão, Ele não ficou só na vontade, Ele realizou. E o jeito de Deus de realizar as coisas é bem interessante. Ele abre a boca, Ele fala. E quando a palavra dele sai da boca, tudo se cria. Quem diz amém? Tudo se realiza. Então é glorioso a gente pensar que a palavra de Deus, escuta bem, a palavra que quando Deus sonhou, Ele sonhou, Ele não falou ainda, Ele sonhou, eu vou criar um sistema, um universo, um cosmos, eu vou criar uma terra, vou estabelecer ali um reino. Mas quando Ele começou a sonhar com isso e resolveu fazer, o desejo veio em seu coração, e no momento em que Ele se expressa, a palavra que sai dele cria todas as coisas. No momento em que ele expressa o desejo do seu coração, ele fala. Eu estou tentando expressar aqui o meu coração para vocês. Vejam como a gente foi criado à semelhança dele. Veja só, quando a gente quer se expressar, a gente usa o quê?
palavras. A gente fala, até uma pessoa que é muda, ela usa palavras. Ela pode não falar, mas ela gesticula, ela comunica o que está no seu coração, ela se expressa. E aquilo são palavras. Não audíveis, mas são palavras. Então, quando a gente quer se expressar, a gente usa palavras. Quando Deus quer se expressar, Ele usa a palavra. E vejam que coisa tremenda, irmãos. Diferentemente de nós, mas quando Deus abre a boca, o que sai da boca dele é um ser pessoal, é Jesus. Que coisa interessante. Quando Deus quer se expressar, aparece Jesus. Tanto que, quando os discípulos estavam com Jesus ali e disse: mostra-nos o Pai. Poxa, há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não viram o Pai? Por quê? Porque quando o Pai quer se expressar, aparece quem, queridos? Jesus. Ele é a expressão de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Vamos agora para Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Eu vou ler nessa versão aqui, é um pouco diferente, muito interessante também. Diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por meio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez todo o universo. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da Sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois assentou no lugar de mais elevada honra ao lado direito da majestade nas alturas. A versão revista atualizada, se eu não me engano, ela diz assim: o Filho, versículo 3, volta um pouquinho mais, eu não sei qual é essa versão, volta um pouquinho mais. Isso, tá bom, olha só o que diz: o Filho é o resplendor, a NVI, tá aí? É o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão de Deus, a expressão exata de Deus. A plenitude de Deus está no verbo, na sua palavra. A palavra de Deus não é um livro. Aqui são as escrituras sagradas. Essas escrituras sagradas, elas revelam quem é a palavra. A palavra, o verbo, o logos de Deus é um ser. É Jesus. Podem queimar esse livro, mas a palavra permanece de pé. Porque a palavra, ela é revelada nesse livro. Nas escrituras sagradas. A palavra de Deus é Cristo. É Jesus. Ele é a expressão de Deus. E eu fico maravilhado com esse texto. Fico viajando, fico pensando: uau! Quando Deus deseja qualquer coisa, aparece Jesus. Quando Deus quer comunicar qualquer coisa, aparece Jesus. Quando Deus quer criar qualquer coisa, aparece Jesus. Ele é a expressão da vontade e do coração de Deus. O que está no coração de Deus, quando é colocado para fora, aparece em Jesus. Você já imaginou o privilégio? Eu estou assistindo The Chosen, a 3ª temporada. Alguém já assistiu aqui a 3ª temporada? Alguém nunca assistiu The Chosen? Levanta a mão. Nunca assistiu. Não acredito. Ainda existem essas pessoas na terra, irmãos? Não acredito.
The Chosen, os escolhidos. E eu fico viajando naquela série, sabe? No privilégio que os homens tiveram de ter o verbo de Deus andando entre eles. Sabe o privilégio de Pedro em receber Jesus em casa? A esposa de Pedro não sabia, mas ali estava a expressão exata de Deus. Talvez não soubesse, não sei. Talvez Nicodemos não tenha tido a total clareza de que sentado ali com ele não estava apenas um profeta, ou um mestre, um rabi, mas aquele que expressa na sua totalidade o coração do Criador. Talvez ele não tivesse essa percepção. Talvez nenhum dos homens ali, não sei, captasse isso. Depois, pelo Espírito, isso foi revelado. Mas a verdade, irmãos, é que eu fico maravilhado com Jesus. Como é incrível o coração do nosso Deus. E vejam só agora Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Então, queridos, use a sua imaginação agora comigo, tá bom? Se possível, até feche seus olhos um pouco, depois a gente abre de novo. Imagine aquele momento inicial, onde Deus começa a expressar o seu coração. E Ele deseja criar a terra e tudo que nela há. Então Ele manifesta a sua palavra. No princípio, Deus começa a criar a terra. Porém, essa terra, ela estava sem forma. A terra estava sem forma, estava vazia, não tinha nada ali. E o Espírito de Deus estava por cima das águas. Segundo o texto bíblico, havia água em tudo que é lugar. Então imagine um grande oceano. E por cima das águas, o Espírito Santo pairava. Imagine comigo uma fumaça densa de glória pairando por cima de uma terra que está sem forma e vazia. Onde trevas estão cobrindo a face do abismo. Imagine comigo um ambiente hostil e caótico. Assim estava a terra, ela não tinha ainda a beleza, a glória, o paraíso. Mas estava tudo caótico e desordenado. Tem outras versões que dizem claramente assim, caótico, né? E havia trevas. Porém, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Gente, que imagem gloriosa do Espírito. O Espírito Santo é o grande executor de Deus. É a parte divina que realiza, que põe a mão na massa, mas que nesse momento estava pairando. Me ajudem. O que é que vocês acham que o Espírito Santo estava fazendo, flutuando sobre as águas? Gerando vida. Você acha o que, Camila? Muito bem. Esperando. Eu creio que o Espírito estava nesse estado de expectativa. Esperando, pairando sobre as águas. É isso que eu consigo perceber. Havia ali a intenção, mas ainda não havia uma
uma manifestação, havia um pairar de Deus sobre o caos. Deus não estava naquele momento específico interferindo no caos, mas Ele ia fazer algo. Então havia um estado de espera do Espírito. A fumaça gloriosa do Espírito estava ali, em estado como uma nuvem plana, em estado de espera, esperando o quê? O quê? A palavra que sai da boca do Pai. E aí nesse momento, Deus vê a terra sem forma e vazia, o Espírito está ali, tudo bem, em estado de expectativa, o Espírito esperando, o Pai desejando, até o momento em que o Pai se expressa. E quando existe a manifestação da expressão de Deus, o resplendor da sua glória, o brilho que sai da sua boca em forma de palavra, quando ele sai da boca de Deus, aleluia, e se manifesta, quando o verbo se manifesta, o Espírito executor começa a realizar a obra. E aquilo que era caótico, que era vazio, que era em trevas, que estava em trevas, se transforma quando ele diz: haja luz. Esplendor de glória acontece, o Espírito começa a executar todas as coisas, o Espírito que antes pairava, agora explode em glória, e todas as coisas se iluminam, aleluia! Aleluia! Talvez a sua vida esteja sem forma e vazia. Alguma área da sua vida esteja caótica. Pode ser a sua vida conjugal, familiar, com pai, com mãe, com filho. Talvez seu filho esteja numa situação muito difícil, de trevas. Talvez um irmão seu, uma irmã, não sei. Não sei o que está acontecendo. Alguma área da sua vida. Talvez sua vida de santidade esteja caótica, esteja em trevas, esteja alguma coisa vazia no teu coração. Você percebe que há trevas sobre a face do abismo. Você olha para dentro de você mesmo e percebe que há o caos, pensamentos caóticos, crises depressivas recorrentes, vontade de morrer, sei lá, desânimo constante. E você olha para dentro de si e você vê uma situação de desordem. Eu lembro, queridos, que há um tempo atrás eu tive uma síndrome de burnout. E eu fui diagnosticado. Aqui está um casal que me ajudou muito nessa fase, muito. Pastor Marcos ia na minha casa, irmãos, me saculejar assim, me ajudar. Ele e pastora Cris. Acorda. Dava direções. Mas eu me lembro de ter chegado em Recife para me tratar. Cheguei na casa dos meus pais e eu mostrei o diagnóstico para minha mãe. E minha mãe é uma graça, viu, irmãos? Minha mãe é uma figura. Ela olhou para aquilo ali e ela disse assim: você não tem nada disso. Aí eu fiquei num estado de chateação. Como assim eu não tenho nada disso? O médico disse que eu tenho. Aí minha mãe não tem conversa com ela não, tá, irmãos? Ela se voltou para mim e disse assim: cale sua boca, você não tem nada disso não. Pare com isso.
Aí eu fiquei pensando, tá vendo? Esse é o problema. Eu falo, irmãos, vejam o que eu falei na minha carnalidade. Esse é o problema. Vocês ficam em estado de negação da realidade. Não estão vendo a realidade, não. Aí minha mãe e meu pai ali na mesa comigo disseram: não, você não tem nada disso. Eu fiquei incomodado, irmãos, com aquilo ali. E chateado até. E saí de lá com a sensação de que eles não estavam entendendo nada. Mas hoje, eu entendo o que eles estavam fazendo. Estavam profetizando sobre o caos. Eles viram o meu estado, físico inclusive. Eles viram as minhas taxas, eles viram o estado das minhas taxas, cortisol, colesterol, isso e aquilo outro. E disseram: você não tem nada disso. Hoje eu entendo. Sobre a tua vida, sobre a tua situação caótica, o Espírito Santo está pairando. Sobre a situação caótica do teu filho, da tua filha, o Espírito Santo está pairando. Sobre qualquer que seja a situação de trevas, porque Deus é especialista em tornar trevas em luz. Seja qual for a situação desgastante, que tem te tirado as energias e força, você olha para a situação, está sem forma, está vazio, não interessa. Deus está acima. Deus não se incomoda. Sabe qual é o estado de espírito de Deus diante dessa tua situação de terremoto? Diante da tua situação, sabe, você está aí, todo turbulento. Você está aí, agitado. Sabe como é que Deus está, queridos? Planando, assim, tranquilo, pleno, em estado de espera. Deus está esperando uma palavra que saia do coração dele. Deus, o Espírito, está esperando uma palavra que saia do coração do Pai. Mas quando essa palavra sai, irmãos, algo acontece. Agora vamos para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Aleluia. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vamos lá. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, versículo 29, do seu Filho. Aqueles que de antemão conheceu, a imagem do seu Filho, os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. O que é predestinação, irmãos? Eu acredito que seja destinar previamente. Está na palavra. Imagine comigo que você construiu nesse ambiente, assim, na sua casa, um jardim. E você colocou uma grama de alta qualidade. E nesse jardim, você não quer que as pessoas pisem na grama. Você coloca uma plaquinha: proibido pisar na grama. Mas você coloca no meio do jardim umas pedrinhas. Você, preste atenção, você destina previamente por onde as pessoas devem andar. E você coloca umas pedrinhas no meio do jardim, com o objetivo de que as pessoas andem por aquelas pedrinhas. Vocês estão entendendo? Isso é predestinação.
E as pessoas caminham por aquelas pedrinhas que você determinou. Se você sair daquelas pedrinhas e pisar na grama, você está errando o alvo. A palavra armatia no grego, pecado, quer dizer isso, errar o alvo. Mas nós fomos chamados para a predestinação de Deus. Qual é o destino que... Irmãos, qual é o seu destino? Para que Deus te colocou aqui nessa terra? Qual é o objetivo de Deus? Quais são as pedrinhas na grama onde Ele quer que você ande? Você está destinado a ser como Jesus. É o teu destino ser como Jesus. Volta o texto aí, se possível. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 29, vocês vão ler nessa versão comigo. Todos comigo? Pois aqueles que de antemão conheceu, vocês... a fim de que ele seja o primogênito. Deus te destinou para ser a imagem de Jesus. Agora a gente vai trabalhar com a lógica. Vamos lá. Se Jesus é o verbo, se Jesus é a palavra, a expressão, e você foi criado para ser a imagem dele, para ser como ele, então, por lógica, você... Muito bem. Você é criado para ser a palavra de Deus. Você foi criado para ser expressão de Deus na terra. Para expressar na terra o que está no coração do Pai. Aquilo que aconteceu no princípio se aplica a você. Em algum grau. Claro que, proporcionalmente, não é a mesma coisa que o filho. Mas você foi criado para ser expressão de Deus na terra. Você foi criado para ser palavra de Deus na terra. Vocês estão entendendo? É muito mais do que você falar a palavra de Deus. É você ser. Fazer parte da sua identidade. Ser expressão de Deus. Ser como o Filho, o Verbo. Ser semelhante a Ele. Inclusive nessa qualidade de expressar o que está no coração dele, do Pai. Então, olha cá, vamos fazer as ligações agora para terminar. Você foi chamado para expressar o que está no coração de Deus. Assim como Jesus é a expressão exata de Deus. Isso significa que existe um poder criador na tua vida. Que está na palavra, que concorda com o coração de Deus. Por que muitas vezes a situação está em desordem? Porque o Espírito ainda não está agindo. Porque alguém, na sua trajetória e na sua vida, eu estou falando de você, precisa entender qual é a sua função e a sua posição. Você precisa entender com clareza por que você está aqui, qual é o seu destino, o que Deus te proporcionou para ser e para viver. Nessa trilha que Ele predestinou, Ele quis que você fosse expressão dEle na terra. Que você expressasse o que está no coração dEle. Então, se a desordem está na sua casa, não contavam com isso. O diabo não contava com isso. Hoje você está entendendo que você foi chamado para ser como Jesus. Está sem forma e vazio. Existem trevas ali. Tá. Hoje eu sei quem eu sou. Então, você se apossa do nome do Verbo e diz: em nome do Verbo,
Em nome de Jesus, eu professo, eu declaro, haja luz. E aí haverá luz. Você vai declarar para a sua vida, para a sua mente, muitos pensamentos confusos, né? Coloque a mão assim na sua cabeça e diga: ordem, em nome de Jesus. Eu ordeno a ordem do Senhor. Que a ordem do Senhor se estabeleça nessa mente. Eu concordo com a vontade do coração do Pai, que é que haja ordem, se estabeleça a ordem nessa mente. E aí, pode parecer que não acontece nada. Num primeiro momento você fica assim, mas gente, gradualmente você vai percebendo que alguma coisa espiritual está tomando posse da sua realidade material. E aí você começa a ver milagres acontecendo. Irmãos, esses dias eu tive umas coisas tão poderosas acontecendo na minha vida, irmãos. Do tipo, eu pensava numa pessoa, abençoava ela, e ela ligava para mim. Eu pensava em outra pessoa, e essa pessoa vinha com um testemunho por telefone e mandava: eu tenho que te ligar. E a gente começa a ordenar a bênção do Senhor, porque existe algo poderoso na tua vida, é a palavra de Deus. Concorda hoje com o coração de Deus. Se existe alguma desordem na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, eu quero pedir para você ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você também visualize comigo, tá? Mais uma vez, visualiza comigo aqui esse problema, essa área da sua vida. Escuta bem, que como falou a pastora Cris aqui na oração, tem te enfraquecido. Tem te desanimado. Tem pessoas que podem estar aqui hoje, mas vieram por disciplina. Escuta bem, glória a Deus porque você veio por disciplina, tá? Glória a Deus. Você está aqui porque veio por disciplina, mas o seu coração está meio distante. Você sabe que há uma desordem. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você profetize. Sabe o que é que um profeta faz? O profeta entende essas coisas. O profeta entende o coração do Pai e ele entende o poder da palavra. Ser profeta é isso. É você entender o que há no coração de Deus e trazer para a realidade. Por meio da palavra. Não é sair pulando e dizendo: eis que eu te digo. Escute. E ficar girando e fazendo aviãozinho. Não é isso que é ser profeta. Ser profeta é entender o que há no coração de Deus e manifestar isso na realidade, através da palavra. Então, imagine essa desordem aqui na sua frente. A desordem está aqui diante de você. Está tudo sem forma, está vazio ali. Seja na área financeira, na área espiritual, seja na área familiar. Eu não sei qual é a área que você está, na sua saúde. Mas você vai dizer: eu não aceito essa crise, porque eu sei que no coração de Deus há algo para ser feito. O Espírito está pairando sobre a situação, esperando que eu me manifeste como expressão de Deus. O Espírito está pairando sobre a situação crítica, está esperando que eu me manifeste para o destino ao qual eu fui criado para ser. Eu nasci para ser expressão de Deus sobre essa situação. Então, nesse momento, você vai estender sua mão na direção dessa coisa, que eu não sei o que é que te perturba, mas você vai materializar aquilo na sua frente ali, e você vai declarar comigo. Eu quero que você abra a sua boca e ore comigo exatamente o que eu disser, ok? Você vai dizer assim: em nome de Jesus. Jesus. Agora preste atenção, eu quero que você fale com fé. Eu quero que você clame. Eu quero que você declare com fé. Se for sem fé, não vai funcionar.
Você tem que falar palavras com fé, ligadas ao que está no coração do Pai. Então diga assim: eu ordeno. Eu ordeno. Venha a ordem do Senhor A ordem do sobre Senhor, essa situação. sobre essa situação. Eu visualizo agora Eu visualizo agora essa situação de trevas, essa situação de trevas, sem forma sem forma e vazia, ser transformada transformada pelo haja de Deus. pelo haja de Deus. Agora, Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu tomo posse eu tomo posse da minha identidade como representante como representante do coração de Deus. do coração de Deus. E eu vou expressar: E eu vou expressar: haja luz, haja luz, haja vida, haja vida, haja libertação, haja libertação, haja mudança, haja mudança. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda Jesus.